Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas se queixarem que não conseguem dormir, que deitam, mas o sono não chega, ou chega já perto da hora de levantar, ou deitam e o sono vem rápido, mas fica picado durante a noite, ou às 2, 3 da manhã acorda e não consegue mais dormir. E isso tem causado vários problemas. As pessoas vão ficando irritadas, com dores de cabeça, vão ficando cansadas, menos produtiva, a memória ruim, e acabam fazendo o quê? Optando por um remédio, um alopático, para que ela possa ter a tão sonhada noite completa. Ou seja, onde ela possa dormir tranquilamente, deitando no horário aí às 10 e acordando às 6. E elas acham realmente que estão resolvendo todos os problemas, quando na verdade eu preciso te dizer que ela está criando muitos outros problemas que talvez ela não saiba. E a notícia boa é que a maioria das pessoas não precisam de remédio para dormir. Embora tenham insônia, tenham algumas dificuldades, a maioria não precisa de remédio para dormir. Então é importante que você procure um médico antes de tomar a decisão de se fazer valer de um remédio ou não. Mas enfim, eu estou querendo abordar aqui hoje sobre essa maioria, em que pode estar eu e você. Não precisamos de remédio para dormir. Né? Vamos lembrar aqui, vamos trazer uma imagem da fase nossa de bebê, que você está dentro do útero, você não sabe o que é dia e o que é noite. Você troca, você dorme de dia, acorda à noite, mas quando você nasce, quando eu e você nascemos, isso mudou alguma hora da nossa vida. Isso mudou. E o nosso corpo aprendeu que ele precisa de um horário para dormir e um horário para estar ativo. Então, nós aprendemos que durante a noite nós dormimos e que durante o dia nós ficamos acordados. Mas em que momento o nosso corpo desaprendeu a se comportar dessa maneira? Em que momento o nosso relógio biológico ficou atrapalhado? Ficou totalmente confuso? O que aconteceu que ele não funciona mais? E aí, a partir do momento que a gente entende por que ele não funciona mais, basta a gente acertar esse relógio biológico e tudo volta a quero trazer aqui para vocês a imagem do ciclo circadiano. Eu vou deixar aqui do lado para você ter uma noção geral do que eu estou falando. O ciclo circadiano, ele representa o nosso relógio biológico, ou seja, as atividades que o nosso corpo desempenha durante as 24 horas do dia. Ou seja, tem um tempo em que ele funciona com a luz do sol e tem um período em que ele funciona com a escuridão. As duas fases são extremamente importantes para nós, tanto a fase da noite quanto a fase do dia. E o nosso corpo, ele funciona de maneira diferente durante a noite e durante o dia. E isso é muito importante a gente entender para a gente ter consciência do que a gente está fazendo quando a gente escolhe tomar um remédio. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Eu não sou expert em biologia, nem tenho essa pretensão, mas eu trouxe algumas imagens para a gente entender o que acontece com o nosso corpo e saber, ter consciência da gravidade que é não dormir bem, tá? Dentro do nosso cérebro existe uma região aqui bem no meio, que chama-se hipotálamo. Esse hipotálamo, entre outras coisas, ele é responsável pela glândula pineal e pela glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela funciona produzindo o hormônio cortisol. Esse cortisol, ele passeia pelo nosso corpo, dando energia, vigor, fazendo que o nosso sistema linfático, que o nosso sistema respiratório, digestivo, respiratório, enfim, todos os sistemas que nós temos dentro do nosso corpo, que eles funcionem a pleno vapor. E como que essa glândula suprarrenal ela é ativada? Ela é ativada pela luz do sol. Ou seja, a luz ela entra pelos nossos olhos, o hipotálamo, essa região do hipotálamo, ela é estimulada, ela entende que está de dia,
Então, ela manda comandos para a glândula suprarrenal e ela libera o cortisol para que a gente possa estar ativo, se desenvolver, aprender, ter informações, guardar imagens, enfim. Quando a luz ela vai diminuindo, ou seja, o dia vai acabando, a luz vai diminuindo, gradativamente o nosso hipotálamo, ele suprime essa glândula suprarrenal, inibe essa glândula e, consequentemente, o cortisol. Então, o cortisol, ele para de fluir no nosso corpo, ele diminui essa quantidade e, ao mesmo tempo, a glândula pineal vai liberando outro hormônio, que é o hormônio melatonina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome, melatonina, porque ele é bem famoso, existe comprimidos, remédios com esse nome de melatonina, vendido tanto no Brasil quanto no exterior. Essa melatonina, ela é responsável, entre aspas, por hibernar o nosso corpo. Ou seja, ela vai fazer com que o nosso corpo desacelere. E como que ela faz isso? Ela diminui a nossa frequência cardíaca, ela diminui a nossa temperatura. Já repararam que criança, que em geral tem bom sono, depois que ela pega no sono, né, os primeiros momentos ali, ela sua demais? Por quê? Olha a melatonina fazendo o seu papel. Ela sua porque ela vai liberando calor para a temperatura do corpo abaixar, tá certo? Essa melatonina, ela diminui o funcionamento do estômago, daí porque a gente não pode dormir com o estômago cheio de comida, né? Ou seja, você se alimenta de coisas pesadas e vai dormir, isso é péssimo, porque é exatamente o momento que o sistema digestivo tem que estar calmo, tranquilo, e ele não vai funcionar muito bem. Daí você acorda com problemas de indigestão. Óbvio, porque você está trabalhando contra o seu sistema biológico. Ele também diminui o nosso sistema urinário, enfim. Para que isso tudo acontece? Porque é um momento crucial do nosso corpo para ele fazer aquela limpeza, onde todas as toxinas dos órgãos vão sendo liberadas, os órgãos vão sendo limpos, o cérebro ele atua gravando as imagens que você viu durante o dia, as informações que você teve, e ele vai construindo as memórias, ou seja, ele vai selecionando, isso eu vou guardar, isso eu não vou guardar, e essa informação eu guardo na caixinha A, essa outra eu guardo na caixinha B. Você vai consolidando a sua memória. É o momento que as crianças vão crescendo, que vai fortalecendo os músculos, e aí não é só para criança, isso serve ao longo de toda a sua vida, ou seja, na sua velhice, você vai precisar de músculos tonificados. Se você não tem um bom sono, se você não tem essa passagem durante a noite desse funcionamento, você rapidamente vai ter músculos fracos, não vai ter uma velhice saudável, né? E aí a gente começa a entender que se o meu corpo ele não passa por esse processo que é crucial à noite, como eu vou ter memória? Como eu vou liberar as toxinas? Né? Se eu demoro a dormir, viro noite trabalhando, o cortisol ele acumula no meu corpo, no meu organismo, e aí começa a causar ansiedade, dá depressão, enfim, gente, é tanto problema, você começa a ter hipertensão, você pode ter diabetes, uma infinidade de doenças, porque o seu organismo está completamente desregulado. E aí é que vem a notícia. O remédio que você toma para dormir não, veja bem, ele não é capaz de fazer o seu corpo funcionar normalmente à noite. Ou seja, não é porque você tomou o remédio para dormir e você está deitado na cama às 10 e ficou até às 6 da manhã que o seu corpo fez todo esse processo. Não é. Ou seja, você começa a ter falta de memória, você começa a ter problemas de ansiedade, você começa a ter problemas digestivos, você começa a ter problemas de pele porque você não libera as toxinas. Enfim, é muito, muito grave isso. E a gente não consegue resolver o problema da insônia tomando uma medicação. Daí é que eu trago para vocês essa informação. Para quê? Para que a gente vá na causa do problema. Então, não é simplesmente chegar, vamos apagar as luzes,
quando der 7 horas da noite, vamos apagar as luzes, vamos ficar em silêncio. Isso é importante, sim, para induzir o seu sono, para o seu corpo entender que está na hora de dormir. Mas por que que é assim? E aqui eu estou te explicando o porquê. Porque isso te dá mais força, te dá consciência para fazer essa rotina. Então basta você voltar com o seu ciclo circadiano ao normal. Ah, mas eu não consigo dormir cedo. Tudo bem, você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, mas acorde às 6. Acorde às 6, abra a janela, submeta os seus olhos à luz do dia, para que o seu hipotálamo entenda que está de dia e comece a fazer a suprarrenal funcionar. Quando chegar lá pelas 8, 9 horas, naturalmente o sono vai chegando ao horário ideal de você dormir. Se você dormir à meia-noite, você vai começar a dormir 11h30, 11 horas, 10h30, 10 horas, até que chegue num ponto em que você consiga naturalmente voltar com o seu corpo para o equilíbrio. E aí, o que é importante você fazer? Você entender. Não vai dormir com o estômago cheio, não vai beber antes de dormir, embora dá aquele sono. Esse sono, gente, ele não é um sono bom. Ele é um indutor de sono, mas ele não mantém você no sono. No meio da madrugada você vai acordar, entende? Então ele não é bom. Não beber antes de dormir, não ficar submetido à luz artificial antes de dormir, não procurar estimular o seu cérebro com problemas, com questões de trabalho, porque você vai ativar e vai manter o cortisol no seu corpo. E é justamente isso que você não precisa. Enfim, buscar uma vida mais saudável, mais leve, e isso é muito importante, que é um último ponto que eu queria trazer aqui para nós, é essa dificuldade de dormir, a gente relaciona a trabalho, a ansiedade, mas isso tem afetado gravemente os nossos adolescentes e as nossas crianças, porque elas não, com pais desequilibrados, né, com pais que têm ciclo circadiano desequilibrado, acaba induzindo a criança à mesma coisa. Então o pai fica até tarde no telefone ou trabalhando no computador, naturalmente induz a criança a copiar esse comportamento e vicia. Né? Então as crianças elas começam a ter problemas de aprendizado, elas começam a não gravar as coisas que elas aprendem, começam a crescer menos, começam a ter depressão, e isso vai se agravando ao longo do tempo, vai acumulando até chegar num ponto em que realmente é necessário a intervenção médica. E é isso que nós não queremos. Enfim, eu queria trazer para vocês hoje esse apanhado geral do que acontece no nosso corpo para que a gente possa, com consciência, trabalhar e voltar o nosso ciclo biológico ao equilíbrio, de onde ele nunca deveria ter saído. E eu quero fazer no próximo vídeo para vocês a importância do sono. Hoje eu falei da parte fisiológica, na questão espiritual. O que acontece com a gente enquanto a gente dorme? Vocês já entenderam o que acontece com o nosso corpo e quão importante é para o nosso corpo, para o refazimento do nosso corpo, essa parte do sono, né? Esse horário de dormir. E para o nosso espírito, o que acontece quando a gente dorme? É importante, a gente fica parado, olhando, como é que são os nossos sonhos, enfim. Em breve eu vou trazer esse conteúdo para completar esse vídeo e aí sim você vai ter mais consciência da importância do sono. Bem, era isso que eu queria trazer hoje, espero muito ter ajudado você. Grande beijo e até a próxima!